Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem aí? Tudo bem com essa turma bonita? Quanto a mim, estou bem. Estou aguardando o médico aqui para liberar minha alta. Havia prometido ontem que daria alta, eu estou aguardando. Já de banho tomado, café tomado, já aseado, cajado na mão, como diz a palavra, já vestido e pronto para partir. Mas temos que aguardar o protocolo do hospital. Estou vendo aqui o povo chegando, devagarinho. Seu Paulo Frederico, logo ali em Portugal. Estou vendo mais gente chegando aí, que eu não estou conseguindo identificar. A foto é bem pequenininha. Muito bem. Caio. Muito bem, Caio. João Carlos. Vamos chegando. Gleice, graça e paz. Tudo bem em casa, os meninos, Cristiano? Que bom. Vamos vindo aí. À noite eu passei bem, tranquilo, dormi bem. Acordei 5 e pouca da manhã para tomar medicação, faz parte. Estou vendo aqui o seu Alfredo, lá de Rondonópolis, Baiana, Deus abençoe. E tudo está tranquilo. O Guarani já contactou comigo agora cedo, está vindo para cá. E daqui a pouco a gente está em casa, se Deus assim permitir. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o decreto do prefeito Cláudio Chumbim, prefeito de São Pedro Aldeia, falando sobre a liberação dos cultos dentro daquelas restrições, né, legais, sanitárias. A gente está estudando aí como é que a gente vai voltar. Já conversei um pouquinho hoje de manhã com o pessoal do Ministério de Louvor, para a gente se organizar, o pessoal da mídia, do som ali, microfone, instrumentos, né, para dar uma geralzinha. E a gente vai criar um programa de volta. Não voltaremos hoje, né, mas quem sabe no domingo que vem a gente volte. Não estou prometendo não, mas a gente vai se organizar. O médico que me atendeu ontem é um cardiologista, é crente, membro de uma igreja evangélica. E aí a gente vai cuidar disso aí. Ele falou que seria bom que não voltasse a orientação dele, porque o pico ainda não, a curva ainda não chegou. Enfim, temos aí essa semana para tratar isso. Estou recebendo uma notícia aqui que a nossa irmã Tatiana, esposa do irmão João Carlos, ela é enfermeira, já está isolada em casa, no quarto, há 2 dias, com dor de cabeça, tosse, e o teste acusou positivo. Vamos orar pela Tatiana, viu? Regina Almeida chegando, Gilson, Alceni, Caio, já mencionei, Rosane, Jaco Roberto, Luísa. Vamos chegando aí, minha gente. Faremos uma live curtinha, que daqui a pouco vai chegar a gente no quarto aqui para fazer a limpeza. E estão no final acho que estou na reta final daqui do hospital. Ontem o médico disse que a infecção já foi embora, os exames que eu fiz. Bom dia, Regina, bom dia. E a gente vai meditar aqui numa passagem bíblica. Antes de ler, eu quero fazer essa oração pela Tatiana. Você pode orar comigo agora pela Tatiana? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer o dia, a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse contato não presencial, mas com a tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, a bênção da tua proteção, do teu cuidado. A noite que tivemos, as famílias que estão ao alcance dessa live, as casas, as pessoas, os irmãos, em toda parte, que sejam tremendamente abençoados. Também te sou grato pela restauração de minha saúde. E agora eu quero interceder por aquela lista de enfermos
Te agradecer, Senhor, a alta da Ingrid, a sobrinha neta do pastor Gessé. Te agradecer as melhoras dos irmãos ali alistados. Te pedir que tu confortes os enlutados, os que estão lutando contra a enfermidade, e entre elas queremos lembrar de mais duas situações, da nossa irmã Tatiana, que testou positivo, está em casa, isolada, que a tua mão de poder seja sobre ela, sobre o seu esposo, sobre o seu filho, o João Carlos, o Fernandinho. Ó Deus, consola e conforta o coração desses amados. Lembramos do Nicolas, filho da Jaqueline e do Cleiton, que tu venhas abençoá-los de maneira grande e poderosa, Senhor. Fala ao coração deles, usa os médicos no tratamento dessa criança, não temos notícias últimas dos últimos 2 ou 3 dias, mas o Senhor vê e sabe de todas as coisas. Abençoa essa criança, Senhor. Ó Deus, cumpra o teu propósito na vida dela. É o que nós te pedimos agora, pela ministração da tua palavra também, e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja está lá funcionando agora a partir das 9, secretaria e ação social. Quem tiver donativos para a cesta básica e as suas contribuições, a Rosane está lá para atender, e a nossa irmã Nádia também preparando as cestas básicas, tá bom? Agora nessa fase nós estamos recolhendo, ainda não temos ainda alguma coisa para distribuir, que já foi, todo o material doado já foi distribuído às famílias carentes, já foram levados em casa. A Nádia tem feito um bom trabalho nessa área, lá na igreja. Aquelas comunidades que estão no entorno da igreja também têm estado de olho, os membros da igreja que estão passando por alguma dificuldade, algum apuro, a gente também tem procurado dar atenção. Então, a sua ajuda, a sua donativa é bem-vindo lá, para a gente atender as necessidades dos nossos irmãos domésticos da fé e daqueles outros também, que a gente sabe, que os membros da igreja sabem, e a gente, através desses membros que estão mais próximos dessas pessoas, a gente vai atendendo aí essa necessidade. Estou vendo aqui a nossa irmã Esther Marques entrando, ela vai fazer agora dia 30, 94 anos, é organista da igreja, bibliotecária, é uma querida irmã. Nós tivemos com ela, junto com ela, 4 anos na igreja Fluminense, quando nós éramos pastor auxiliar ali, e no dia 30 agora vai ter uma live especial pelo seu aniversário, não é? E ela tinha nos convidado para pregar nesse culto na igreja, né? Do seu aniversário, 94 anos, mas presencial ainda está em suspense, e então está sendo organizada uma live, né? bem montadinha, com participação musical, um monte de coisa. A gente vai estar pregando nessa live. Então, dia 30, depois eu vou divulgar mais aí, os 94 anos da nossa querida irmã Esther Marques. Vamos abrir a Bíblia, queridos? Abrir a Bíblia aqui no Salmo de número 23, versículo 1. Você conhece, né? De cor, eu também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez o Salmo 23 e o Salmo 91, no livro dos Salmos, sejam os mais famosos, os mais conhecidos, os mais lidos. E eu acordei essa manhã pensando nesse versículo e encontro nele três importantes verdades. No Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem o e não, viu? O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, uma pausa maior. Nada me faltará. Não é e nada me faltará, é nada me faltará. Quais são as 3 verdades que nós temos nesse versículo? A primeira delas é a solenidade que esse crente aqui, que escreveu esse salmo, que é Davi, tem com respeito ao nome e à pessoa de Deus. A solenidade. Essa palavra solenidade, para o português falaria para Malta, a Malta nova, para a juventude, para os mais jovens, solenidade, isso é coisa de
gente velha, coisa de... Não, solenidade é respeito. Solenidade é algo que cabe. Ainda mais a uma pessoa que é a primeira pessoa, a primeiríssima pessoa. Ele é o Altíssimo. Então, o tratamento do comentário de Davi acerca da pessoa divina de Deus, a pessoa de Deus, o divino, o ser superior. Eu não sou maçom não, viu? Mas ele é um ser superior. O que está acima, o tratamento que ele dá, o primeiro que aparece no Salmo 23 é o Senhor. O Senhor. Quando fala dele, ele é o Senhor. Hoje a gente vê uma banalização do tratamento ao nome de Deus, ao que se refere numa fala a Deus, chamando-o de cara, chamando só falta chamar de coleguinhas, né? Aquele programa televisivo que tem lá, o The Voice Kids, The Voice não sei das quantas, tem lá uma dupla sertaneja que fala as coleguinhas, né? As coleguinhas. Deus não é o nosso coleguinha. Deus não é o nosso par. Deus não é o nosso igual. Deus é soberano. Deus está acima. Há uma televisiva aí, uma atriz aí, uma apresentadora de programa que ela vez e outra refere-se a Deus como o cara, aquele cara lá de cima. Falta solenidade, falta respeito. Então, o judeu também, somado a isso tudo, o judeu ele tem cuidado, um cuidado ao referir-se ao nome de Deus. Ele nem cita o nome de Deus, ele tem respeito ao nome de Deus. E a gente, nós crentes, né, chamamos Deus de você, várias músicas evangélicas, né, principalmente do Kleber Lucas, a citação que ele faz a Deus é você. Muitas músicas dele ele utiliza o você. Você é aqui o par, é o lateral, é o frontal aqui, o que está acima, Então, cabe-nos temor ao Senhor. O Senhor. E outra coisa implicada, além da solenidade, quando digo que o meu Deus é Senhor, eu estou junto a isto admitindo que eu sou servo, porque o contraste de Senhor, o outro lado da moeda, o outro lado da ponta, é servo. Está admitindo que você serve, que você é escravo. A palavra boa na Bíblia para servo é escravo. Escravo é aquele que a sua vontade é satisfazer a vontade do seu Senhor. Então não é uma mera solenidade, não é um mero cerimonialismo, entende? É uma questão de tratamento, uma questão de respeito, uma questão de posição. Quando eu falo que ele é Senhor, a posição dele é destacada. Quando eu falo que ele é Senhor, a minha posição está abaixo. É isso que eu preciso entender. Então Davi, que é rei, que é músico, que é poeta, que é profeta, que é um monte de coisa na Bíblia, Davi, pois não, fique à vontade, minha filha. Davi, que é tudo isso, chegou aqui a moça que vai cuidar da limpeza. Entendeu? Davi, ele se dirige a Deus como Senhor. E não é servo. E se coloca como servo. É uma primeira importante verdade que o crente tem que ter. É a primeira. A segunda verdade que esse texto diz para nós, que é importante, é que ele diz que o Senhor é pastor, é o meu pastor, meu pastor. Quando ele fala meu pastor, o crente aqui, Davi, o salmista, o escritor, ele admite que precisa
fala que Jesus é seu pastor, está dizendo que precisa, que necessita dessa pessoa. Então, por um lado, ele fala do tratamento, solenidade, a solenidade, o respeito e o posicionamento. O Senhor está acima e o servo está abaixo. O posicionamento dele e a posição de Deus. Deus está acima e eu estou embaixo. Senhor, Senhor, Senhor e servo. A segunda, quando ele fala que é pastor, ele está dizendo que ele é uma pessoa, ele, Davi, uma pessoa que precisa, admite que precisa, que necessita. Gente, eu falei aqui ontem numa live, dizer que precisa e que necessita quando o tempo está ruim, um tempo de quarentena, é uma coisa. Agora, quando passar essa onda toda, essas ondas todas, você vai continuar admitindo que precisa do pastor. Tem gente que acha que não precisa de ninguém. Você acha que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de pastor, não precisa de bolufa nenhuma, de coisa nenhuma. Mas eu estou dizendo aqui de 3 verdades do Salmo, do versículo 1 do Salmo, não vou falar dele todo não. A verdade que a gente está falando é que Davi admite que precisa, que necessita de pastor. Como a ovelha não vive sem pastor, ele está dizendo que o crente não vive sem o pastor Jesus. E Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, ele anda no meio dos candeeiros. Eu estou falando lá com o linguajar do Apocalipse. Os candeeiros são as 7 igrejas. Jesus fala, anda, trata, trabalha na igreja. Igreja pode ser uma pessoa individual, porque nós somos templo do Espírito Santo, você sabe disso. Porventura não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, ou seja, na questão da individualidade, você é templo, Deus habita em você, muito bem, joia, mas não é toda a verdade. A Bíblia também diz, isso é cloro, filha? Isso é cloro? Cuidado com cloro, senão daqui a pouco eu estou entupido aqui. E a segunda verdade é que igreja é a coletividade. Aos irmãos que se reúnem na cidade de Éfeso, aos irmãos que se reúnem na cidade de Colossenses, aos irmãos que se reúnem na cidade em Gálatas. Então fala da coletividade, fala da irmandade. Da irmandade. Então, a ovelha, mas as ovelhas. Jesus disse que ele tem um rebanho, um pequeno rebanho. Está falando disso. Não se esqueça disso. Então, o salmista está falando aqui que ele precisa, necessita. Igreja é lugar de relacionamento entre você e Deus, entre você e os irmãos, onde a sua relação com Deus ela é testada, ela é burilada, ela é polida, ela é resolvida. Gente que quer ficar isolado disso, vai lá ver esse tipo de relação dessa pessoa com Deus. Eu sei que tem gente que tem isso mais ou menos. Tem gente que se relaciona mais, tem gente que se relaciona menos. Mas não ter relacionamento com pessoas, com vidas, ou tem problema no tico-teco, ou tem trauma, ou tem neurose, ou tem alguma coisa. Que precisa ver isso direito. Porque relacionamento com Deus também passa por relacionamento com o próximo. Aliás, a simplificação dos mandamentos de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ué, como é que você vai... Passa pelo próximo. Esqueceu da parábola do bom samaritano? Esqueceu lá daquela relação ali. Então, se você fica nessa de ser individualista, de criar sua panelinha, você tem que se... pastor, igreja é lugar de problemas, tem muita gente, tem muita coisa, eu não consigo me relacionar com A, B, C. É lugar que você vai aprender a se relacionar, porque lá é o lugar onde Jesus está passando também. É lá que Jesus está movendo-se, está falando. Quando João estava na ilha de Patmos, lá no Apocalipse,
ele ouviu uma voz por detrás dele, que, como um estrondo de muitas águas, uma voz poderosa. E ele voltou-se para ver quem falava com ele. A primeira coisa que ele viu foi os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas do Apocalipse. E o Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros. Então a primeira coisa que ele viu foi a igreja. Gente, crente precisa de igreja. Alô? Crente precisa de igreja. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de confronto do pecado. Igreja é lugar onde ocorre a disciplina, lugar da adoração, lugar da ministração da palavra. Igreja. Como é que o crente, a moça aqui é crente, não é verdade? Glória a Deus. Ó, tá, o culto está assistindo aqui, viu? O culto está vibrante aqui, viu? Então, gente, são coisas que a gente não pode deixar perder. O autor, acorda, né, irmã? O autor aos Hebreus falou: não deixemos de congregar como é costume de alguns, vede que se aproxima o dia. Dia está com D maiúsculo. Façamos admoestações. Então, quando eu digo que Jesus é pastor, quando o salmista disse que Jesus é pastor, ele está dizendo o seguinte: eu preciso do pastor. Só que Jesus não tem só uma ovelha. Ele tem um rebanho. E você tem que se relacionar com isso. Você vai ter que se relacionar com isso. Ah, mas não gosto de gente. Pegou para o teu lado, hein? Ah, eu vou para o culto, se do culto, sai correndo do culto, porque eu não quero falar com ninguém. Oh, que bom, hein? Bom exemplo, hein? Bom exemplo, hein? Enquanto o Senhor que você diz que é Jesus da sua vida, ele suspendeu o descanso para atender as pessoas. Lembrou disso? Passemos por outro lado para repousar um pouco, porque não tinham tempo nem para comer. Quando chega do outro lado, havia uma multidão esperando eles lá. Jesus falou assim: olha, é a minha segunda-feira de folga, eu vou descansar, por favor, passa fora. Não, atendeu todo mundo. Exemplo de Jesus. Exemplo de Jesus para ser seguido por você que diz que segue a Jesus. Está vendo como é que você está enganado? Está vendo que você está dizendo que não precisa? A segunda verdade do versículo 1 do Salmo 23 é que ele diz que Jesus é pastor. E isso ele diz o seguinte: ele admite que precisa do pastor. Admitir que precisa do pastor é admitir que é ovelha. Admitir que é ovelha, admitir que ele não é só pastor de uma ovelha. Ele é pastor de um rebanho. E você está incluído dentro dele. E tem que se relacionar com esse rebanho e com o pastor que anda no meio do rebanho. Outra coisa, dentro da questão do pastor, ele diz que é meu pastor, é meu. Ele toma posse. Recebi a palavra, tá? Amém, querida. Deus abençoe. Bom trabalho. Tchau, obrigada. Diz que é meu pastor. Ele assume isso. Ele assume. Ele não esconde. E com isso ele está dizendo que não é crente secreto. Com isso, igual essa senhora aqui, veio limpar. Eu queria mesmo que ela entrasse na hora da live, né, para ouvir a palavra, né, porque muitos são crentes aqui e muitos não são. Mas essa é crente. E ela disse que era crente. Quando ela entrou e viu falando, ela, aleluia. Eu falei, é crente. Não é crente secreto. Não é crente secreto. Não é crente escondido. Aonde você trabalha, todos te conhecem como crente? Aonde você estuda, todos te conhecem como crente? Ou você tem vergonha de admitir isso? O salmista disse que Jesus é o seu pastor. É o meu pastor, ele falou. É meu. Está assumindo. Está assumindo que é crente. Eu vejo muitos crentes assumindo a sua posição política, sabe, nas redes sociais de maneira esbravejada, mas não assume que é de Jesus. Às vezes o seu calor para essas coisas políticas é mais aguçado que o calor para as coisas espirituais. Postam mais coisas sobre política do que postar coisas da sua vida pessoal em seu relacionamento com Jesus, que ele diz, essa pessoa diz, que é a principal pessoa da sua vida. Mas no frigir dos ovos, a gente vê lá o que é.
Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Assume isso. Assume isso. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade está aqui, ó. Nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: tendo o Senhor como pastor, e esse pastor como Senhor, aí é Jesus, todos nós sabemos, eu tenho tudo, nada me faltará. Tem duas maneiras de pensar o nada me faltará. Primeiro, quem tem configurado no seu tico-teco que vida boa é vida que tem tudo na ordem material, vai pensar o quê? Nada me faltará, não vai faltar comida, não vai faltar conforto, não vai faltar estabilidade financeira, não vai faltar emprego, não vai faltar essas coisas. Porque o tico-teco dele está condicionado à bênção só questões materiais. Não é verdade? É ou não é? Vê como é que o seu tico-teco está configurado. Tem gente que pensa prosperidade só nas questões materiais. Quando a boca fala prosperidade, dentro dele, o dispositivo dele está dizendo que prosperidade são só coisas materiais. São só coisas desta vida. E são só coisas dessa vida? Claro que está contido. Mas não são só essas coisas. Aliás, as coisas desta vida estão abaixo das questões outras. Por exemplo, prosperidade espiritual, prosperidade de alma, prosperidade na questão da generosidade, do amor ao próximo, prosperidade na questão de ser uma pessoa liberal, uma pessoa que se porta como generosa, não é? Está dizendo tudo isso aí. Então, tem mais coisa embutida aí. Então, quem tem o Senhor como pastor e o pastor como Senhor, Jesus, tendo Ele, eu tenho tudo. Uma experiência de um homem da Bíblia que disse que nunca viu o justo mendigar o pão. É o que ele viu. Mas Paulo disse que já passou fome. E o salmista que escreveu isso não viu Paulo, que passou fome, passou privação. Entendeu? Nada me faltará, eu posso entender também como... Vou dar uma ajeitadinha aqui. Nada me faltará, eu posso entender também que não vai faltar coisas boas. Pensa. Jesus disse que no mundo tereis aflições. O Senhor que é pastor, o pastor que é Senhor, disse que no mundo teremos aflições. As aflições faz parte das coisas que não vão nos faltar. E, pastor, é ruim pensar assim de forma negativa. Pois é, querido. Querido! A Bíblia também diz, lá numa das epístolas, que aquele que quer viver piedosamente serão perseguidos. Não vão faltar perseguições. Pergunta para a mangueira, pergunta para a laranjeira, quando elas estão dando fruto está maduro, o que elas sofrem? Pedrada, varada. Porque estão dando fruto. Então não vai faltar. E olha, se você olhar o Salmo, eu não queria entrar nos outros versículos, mas se você olhar, tem ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não falta pastos verdejantes para quem tem o Senhor como pastor, o pastor como o Senhor. Tem águas de descanso. Não vai faltar água de descanso. Mas também não vai faltar vereda da justiça. Vereda da justiça é caminho assim, ó, estreitinho. Jesus fala da porta larga, do caminho largo e do caminho estreito. O caminho largo leva à perdição. E o estreito é o apertado. Ele nos leva para o caminho estreito, ele leva-nos para o aperto. Para quê? Para que aquilo que está em nós, que está sobrando, que não deve estar em nós, não passe, fique para trás. É uma purificação, é um esfoliamento, é
um polimento, é um tratamento, é uma prova. Não vai faltar prova. Deus prova os seus servos, não falta. Não falta caminho do vale da sombra da morte. Não falta, gente. Ele está conosco. Então nada nos faltará. Nada nos faltará. Nem a sua presença faltará. 3 verdades desse salmo. A primeira delas, a solenidade desse crente, o Senhor. É uma solenidade que mostra a posição do Senhor e mostra a sua, a minha. A segunda, quando ele fala o Senhor é meu pastor, ele admite que precisa de pastor. Pastor tem rebanho. Pastor não tem uma ovelha. Pastor tem rebanho. Então ele admite que precisa andar no meio do rebanho, onde o Senhor está. E a terceira verdade, nada me faltará. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Ficamos assim combinados? Hein? O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti. Ele manda em mim. Ele manda em ti. Nada te faltará. Não vai faltar prova, não vai faltar bênção, não vai faltar pasto verdejante, não vai faltar água de descanso, não vai faltar vereda da justiça, vale da sombra da morte, mas não falta a sua presença. O mar pode estar revolto, não vai faltar mar revolto, mas ele está conosco na embarcação. Ficamos assim combinados? Ficamos assim entendidos? Deus abençoe. Um dia abençoado, daqui a pouco o médico está chegando, eu estou indo para casa. Indo para casa, logo mais à noite a gente faz uma live bonita lá em casa, com louvor, com tudão. Um grande beijo a todos, deixa eu só me despedir dos irmãos aqui. Eu estou vendo aqui o Renan. Renan, um beijo no coração, meu filho. Deus te abençoe. A irmã Miriam Xavier, lá de Nilópolis. Deus abençoe, irmã Miriam. Euciné, de Ponte Seca. Um beijo, minha querida. Deus abençoe. Irmã Marinete também está aqui. Verônica da Conceição. Deus abençoe. Estamos juntos para adorarmos e louvarmos a Deus hoje e sempre. Irmão José Carlos e a irmã Verônica, que está lá na América. Angélica Marques, minha querida, um grande beijo no coração. Minha diaconisa Cleide está aqui também. Deus abençoe, Cleide. Irmã Vera Lúcia Borges, minha tia preferida de Macaé. Tio Euci, pastor Euci. Muito bem. Mônica Cardoso, Melissa, minha linda Melissa. Um beijo, Melissa. Bom saber que você está aqui. Tá bom? Titi já está recebendo alta, está indo para casa. Depois a gente se vê. Lucimar, dá um beijo na minha bonequinha Esther aí. Ana Paula, Marquinhos, Deus abençoe vocês. Renata Mesquita, Deus abençoe, minha linda. Abençoe essa família grande que Deus te deu. Elisete e Leandro, que aniversariou dia 20. Um beijo no coração, minha filha. Márcia, minha vizinha prefeita, está cuidando da minha jabuticabeira, Márcia, tá? Ó, hein? Tô de olho, hein? Muito bom. Elisete, já falei. Heloísa Peçanha, da Igreja Fluminense. Diácono Humberto, meu querido irmão. Shirley Antunes, lá da Igreja Fluminense também. Um grande beijo no coração, minha linda. Nádia, tá aí, né, Nádia? Opa! A paz do Senhor. Que bom. Irmã Rosimério Fonseca Ventura Correia, esposa do pastor Eduardo Correia. Irmã Vânia Dias. Deus abençoe o pastor Jessé também. Cátia, os meninos. Deus abençoe minha irmã Cátia. Minha irmã Mônica Duarte. Deus abençoe. Ela é enfermeira. Vamos orar pelos da área de saúde. Muito bem. Vanilda, lá de Nilópolis. Minha Vânia, um beijo no coração de vocês. Raquel Rabelo, cadê o Aleph? E essa tropa bonita que vocês têm aí. Muito bem. Deus abençoe. Mônica Ribeiro, não sei quem é essa Mônica. Deus abençoe, Mônica. Mônica Ribeiro. Depois eu vejo quem é. Eduardo Farias, Deus abençoe, meu querido. Não sei quem és tu. Muito bem. Aline Ribeiro, Jailson. Cadê a minha bonequinha? Tá por aí? Irmão Marcelo, melhoras aí na saúde, viu, meu filho?
melhoras na saúde. Muito bem, muito bem. Alcemir, os demais já falei. Gente, um bom dia para todos, né? E quando te recebermos alta aqui, a gente manda um recadinho lá no WhatsApp. Beijo no coração. Até mais.